Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe Eu sou a Simone Bastos. e estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito importante, não só para a indústria, não só para os laboratórios, mas também para o dia a dia de você que está aí nos ouvindo, que tem acompanhado nossos episódios. Nós vamos falar sobre gestão de riscos, né? E estamos aqui com dois convidados especiais, Marcelo Magalhães e Janaína Goulart. Janaína, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes. Bem, olá para todos. Eu sou Janaína, sou engenheira de alimentos, fiz mestrado em ciência de alimentos. Trabalho com gestão de riscos desde 2009 e atualmente eu trabalho no Inmetro desde 2008. E a gestão de riscos, ela sempre foi um assunto bem inerente na minha vida, até pela minha formação como engenheira de alimentos, que a gente sempre se preocupa com a qualidade do produto que a gente está oferecendo. Existe uma preocupação também com contaminação na produção de alimentos. Então, a questão da análise de perigos e pontos críticos de controle é muito forte na área de alimentos. Então, isso acabou sendo uma coisa inerente na minha vida. E eu acabei, depois, terminando trabalhando com isso no Inmetro, por conta da necessidade de procurar por procedimentos que pudessem dificultar ou facilitar a implementação de regulamentos na área regulatória de produtos no Inmetro. Legal. Muito bom. E você, Marcelo, fala um pouquinho sobre como você caiu nessa área de gestão de risco também. A gente já teve o Marcelo aqui em diversos outros episódios falando da questão da metrologia, parte técnica de laboratórios, mas hoje a gente trouxe ele para falar um pouquinho sobre gestão de risco. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você caiu nisso, né? Eu sou formado em metrologia, né, pelo Inmetro. Eu sou engenheiro de produção também. E quando eu fui fazer a minha monografia, né, para engenharia de produção, eu estava em busca de um tema e eu era coordenador da qualidade do laboratório de metrologia de pressão do Inmetro. Eu vi como uma oportunidade, tinha que desenvolver um trabalho de abordagem de riscos, né? Legal. E aí eu fui e fiz a minha monografia sobre abordagem de riscos para um que isso virou seu laboratório. tema. E aí, a partir daí, a gente sofreu uma avaliação internacional em 2019, uma avaliação de pares do BIPM, né? O avaliador que veio foi um mexicano. O mexicano não tinha feito ainda no laboratório, no Instituto Nacional, o Senan, né? Instituto Nacional do México. Ele ficou encantado com o meu trabalho e pediu se poderia levar uma cópia do trabalho, né? Para lá. Pro México. Ele levou. E aí a diretoria, né, a DINSE, ficou sabendo, né, de todo esse trabalho, me convidou para... Eu participei da elaboração do documento orientativo da DINSE inteira, né? Então, eu participei da elaboração e também teve uma oportunidade que eu dei um curso lá, né, para os gestores da qualidade da DINSE, né? E aí, hoje, como chefe do laboratório, eu tenho que fazer essa abordagem periodicamente, né? Sim. Então, foi aí que eu tive esse contato, né, com a 31010 também, né? Porque pensando... Eu já estou até avançando. Não, relaxa. Mas pode avançar mesmo, Sim, né? pode avançar. Pode avançar o nome do... Então, Muito bom. então, E aí, baseado no laboratório, a gente sempre quer medir as coisas, né? E é muito subjetivo, assim, né? Como que eu vou medir essa questão? Aí eu conheci a 31010, que tem as ferramentas, né, para uma gestão de riscos, e eu apliquei a abordagem alguns mecanismos, né? Então, algo qualitativo eu consegui transformar em número quantitativo, né? Legal, E aí, cara. para poder ter grau de tratamento e de priorização com relação a ações, né? Curto prazo, longo prazo, monitoramento e tal. Sim, muito bom, cara. Guarda isso que no meio da conversa aqui a gente vai acabar voltando nisso aí para tentar entender. Mas eu vou jogar aqui a bola de novo para a Janaína, e o Marcelo já citou ali a norma que traz esse conceito da gestão de risco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a 31.000, a 31.010, né, que o Marcelo falou um pouquinho, falar desse contexto histórico, né, eu acho que é interessante para a gente poder levantar esse tema aqui no nosso episódio, e a partir daqui a gente vem desenvolvendo, ver as aplicações, né? Então eu queria ouvir um pouquinho você.
Então, esse contexto da gestão de riscos no Inmetro, né, ele entrou na minha vida quando eu entrei no Inmetro em 2008, né? Em 2008, o pessoal já vinha discutindo muito sobre questão de alguns regulamentos que estavam tendo alguns problemas, né, de implementação. Alguns setores eram pegos de surpresa pelo regulamento, assim, e eram pegos de surpresa assim, no momento que o fiscal chegava para fiscalizar o produto. E aí já era a multa, Entendi. né? E aí, para evitar esse tipo de coisa, já vinha se discutindo sobre a questão da avaliação de impacto regulatório, né? Que ela trata da análise de risco, né? Do regulamento ali do produto, e ela faz uma avaliação do produto e faz uma avaliação das principais ferramentas que você pode utilizar para minimizar os riscos desse produto na sociedade. Mas, mesmo com isso, ainda era... primeiro que a avaliação de impacto ainda não era avaliação de impacto, ela tinha um outro nome, que a gente chamava de estudo de viabilidade técnica, era uma coisa assim bem simples ainda, né? Ele foi crescendo, foi tateando, né, isso ao longo do tempo. Foi feito parcerias, inclusive, com a Exalc sobre isso, sobre esse assunto. E a gestão de riscos, ela entrou como uma coisa maior, né? Não era só... percebeu-se que não era só fazer uma avaliação de impacto, que não era só antes que você tinha que se preocupar com o regulamento, com a implementação do regulamento. Você tinha que se preocupar ao longo de todo o processo. Só que, assim, ninguém falava em gestão de riscos. Sim. Então, o diretor, quando chegou com a demanda, né, ele chegou falando sobre... eu preciso saber sobre os fatores que facilitam, que dificultam a implementação do regulamento, porque dá problema, porque as pessoas têm dificuldade de se adequar e tudo. E aí a gente foi estudar o assunto, né? A equipe que foi demandada por isso, né? A gente foi estudar sobre esse assunto, foi pesquisar sobre isso, e aí a gente chegou na gestão de riscos. Na época, a norma estava entrando em processo de tradução na ABNT, né? A gente entrou porque assim, não tinha curso, não tinha nada de gestão de riscos. E aí a gente entrou naquele grupo para poder fazer a tradução junto e, com isso, começar a aprender também sobre o assunto, né? E aí a gente foi construindo, ninguém no mundo nunca tinha feito sobre avaliação, sobre gestão de riscos para regulamentos, né, para área regulatória. E aí não tinha de quem fazer um benchmark, não tinha de quem, para quem olhar, né? Para quem eu vou olhar. Então foi assim, foi um processo muito doído e de muita tentativa e erro, né? E de incerteza, né? Tipo, será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Não, e fora a incerteza daquilo que você está fazendo. Será que está certo isso que eu estou fazendo, né? Porque a gente estudava, mas ninguém fazia, você não tinha como olhar para o lado, né? E aí a gente foi vendo que a gestão de riscos, por exemplo, ela anda de mãos dadas com a gestão de partes interessadas, né? Então, e aí existe uma discussão se fala partes interessadas ou se fala stakeholders, mas eu nem vou entrar no mérito dessa discussão agora, né? Mas é importante você estar sempre em contato, né? Porque um dos princípios da gestão da 31.000, né, é justamente ela integrar e ela ser inclusiva, né? Ela incluir todas as partes interessadas. E aí a gente começou a pesquisar sobre esse assunto, foi fazendo as normas, porque tudo no Inmetro a gente tem que trabalhar por processo normativo, então você tem a norma, tem que fazer de acordo com a norma, o que está escrito ali, para não ter problema de não conformidade e tudo. A gente foi aperfeiçoando as normas, foi pensando, foi discutindo com as outras áreas que trabalhavam com a gente na implementação dos regulamentos, até que o processo foi andando e a gente conseguiu construir um processo de gestão de riscos na área regulatória, né? Muito bom, muito bom. E você falando um pouco sobre isso, né? Na minha cabeça, eu não tinha conhecimento da 31.000,
da 31 mil ideias e tal. Esse assunto gestão de risco, ele aparece para mim em 2015 na revisão da 9001, né? Depois, 2017, na revisão da 17.025, que são normas que a gente está diretamente relacionado. Foi uma loucura pra gente, né? Que trabalhava na área Sim. e agora tem que fazer gestão de risco, tem que falar sobre riscos, né? Não Eu lembro necessariamente que uma gestão de eu risco. convenci um chefe meu a viajar para um congresso de metrologia que aconteceu em 2019 em Florianópolis para ouvir uma palestra sobre gestão de risco, porque eu precisava entender como trazer esse conceito para dentro do laboratório. E aí, dentro do que você vem narrando, dessa construção da ideia, né, de gestão de risco, aparece ali 2015, a 9001, né, essa série 9000, depois a Isocasco 17.000. Como é que a gestão de risco começa a entrar, a se integrar assim, em diversos outros, vamos dizer, modelos normativos, né? Como é que se construiu isso daí? Então, eu entendo que a gestão, assim, a gestão de riscos, ela faz parte, ela é inerente à vida de todo mundo. Sim. Né? Como a gente estava até falando ainda há pouco, você vai atravessar uma rua, você olha para os dois lados, né? Você faz a sua gestão de riscos para não ser atropelado, né? Muito bom. Todo o processo decisório, toda tomada de decisão, por menor que ela seja, por mais inocente que seja, se eu vou comprar isso e não vou comprar aquilo, você faz uma avaliação, você faz uma gestão dos riscos que estão envolvidos naquilo, né? Porque se eu tenho dinheiro para comprar uma coisa, eu não tenho dinheiro para comprar outra coisa, né? Então, ela faz parte da vida de todo mundo, né? Quando você vai comprar um material para fazer a obra da sua casa, né? Tem o gosto e tal, mas você também vai ver qual é o produto. Esse produto, ele passa por processo de certificação, ele é seguro, ou não, mas esse daqui é mais baratinho, eu compro ali mesmo, está no mercado negro. Quais são os riscos que você está... Vai ter os riscos, né? Eu lembrei agora dos fios, né? Que na hora de construir uma casa, sou engenheiro eletricista, acabo lembrando da minha área, né? E tem os fios que usam a marca do Inmetro, é aquilo que você falou. Se você vai colocar um fio que não tem a marca do Inmetro, além de ser proibido, é um risco enorme de pegar fogo na sua casa, né? Então, é o dia a dia. Mas assim, a gente está olhando para esse conceito, né, do risco, pensando num dano, né? Que tipo assim, se é um risco, é negativo. Mas quando a gente traz isso para esse conceito de gestão de risco, de abordagem de risco e oportunidade, é esse olhar mesmo? Tipo, que eu vou olhar só para aquilo que pode prejudicar o meu processo? Isso é um risco ou não? Como é que as normas foram trabalhando para tentar, talvez, trazer esse conceito que inicial era a gestão de risco mesmo, de algo que poderia ser negativo, mas agora não entender somente como um fator negativo, mas também como uma oportunidade de melhoria, já que a gente está falando de melhoria contínua, gestão da qualidade. Então, como é que vocês veem se esse continua sendo o olhar? É negativo? Como Simone falou, né? Tipo assim, eu tenho fio, selo do Inmetro, não tem risco de pegar fogo, mas se não tem o selo, pode ser que eu tenha risco de pegar fogo. Enfim, posso estar dando um exemplo aqui, mas... Então, assim, em termos da 17.025, né, não tem como falar de um risco positivo, né? Infelizmente, ela chama de oportunidade. Sim. Mas a gente indo para a questão do risco, né? Aí até quando eu estou dando aula lá, eu falo sobre o cara que joga na Mega Sena, né? Trazendo uma aplicação. Ele tem um risco de ficar milionário. É um Esse risco risco positivo. bom, né? É um risco positivo. Então, é um risco positivo. Pode trazer outro negativo. Mas E aí, tudo bem. trazendo isso para um laboratório, né? Se a gente for falar de risco positivo e negativo, né? Dessa abordagem correta, digamos assim, pela 31.000, por exemplo, eu quero ter um CMC, né? De uma outra grandeza no laboratório, né? Então, se eu fizer determinado investimento em recursos, né? Seja ele de pessoal, equipamentos, eu tenho o risco de conseguir uma acreditação, né, em uma diferente grandeza, por exemplo, dentro do laboratório. Isso assim, né, é uma visão mais para dentro de laboratório, né? Só que dentro da 17.025, é igual eu estou falando, né, a nomenclatura que vai utilizar é uma oportunidade, né, uma oportunidade de melhoria. Então, eu tenho uma oportunidade de ampliar o meu escopo de atividade
Sim. dentro do laboratório, né? Seria mais ou menos por essa visão aí. E aí muda, então, o conceito de gestão de risco para a abordagem de riscos e oportunidades? Se você for pensar em 17.025 é dessa forma, Sim. tá? Mas todo mundo acaba falando por olhar para 31.000, pessoal de outros laboratórios que eu conheço, todo mundo fala de gestão de risco. E o detalhe mais interessante nisso tudo, até uma falha do meu trabalho, é que eu só vi pontos negativos. Eu não vi pontos positivos, mas ninguém percebe. Eu Quando digo você fala isso de porque risco, todo quando mundo eu sabe comecei a Focado em observar o coisa tema, negativa, né? e aí, obviamente, mais para frente a gente pode falar dessas ferramentas e, por exemplo, uma matriz para eu levantar meus riscos, saber as probabilidades, etc. A gente fica olhando só para aquilo que pode dar errado. Só para o risco, só para o risco no aspecto negativo e não como um risco no aspecto positivo também. Mas se a gente pensar também numa não conformidade, né? Que de acordo com a 17.025, uma não conformidade ela vai gerar um risco também. Aí a pessoa fala assim, mas aí já está o problema. Né? O risco você vai prever um problema, digamos assim. Mas quando você tem aquele problema, ele tem a possibilidade de se repetir. Que é muito parecido com um conceito que já existia nas versões anteriores, por exemplo, da 17.025, posso estar equivocado aqui, mas era o que a gente chamava de ação preventiva. Não, mas né? a ação corretiva, ela também é de prevenção. Porque, na verdade, a gente aplica uma correção, uma ação imediata e trata aquele problema, digamos assim. Mas o que eu faço para ele não se repetir? Aí eu vou abordar o risco. Legal. Então, mas o que acontece? A 31.000, por que ela entende que o risco pode ser tanto positivo como negativo? Porque a definição de risco pela 31.000 é o efeito da incerteza, né, de uma coisa incerta nos objetivos. Então, você tem um objetivo, mas alguma coisa ali no meio do caminho pode atrapalhar ou pode até ajudar e melhorar. Né? E por isso que pode gerar tanto um risco positivo quanto um risco negativo. Mas quando a gente fala de risco, o risco na sociedade ele não é visto como uma boa coisa. Sim, entendi. Entendeu? A gente tende a associar a palavra risco a dano, a perigo, como é o caso da análise de perigos e pontos críticos de controle, né? E aí a gente lembra que tem por conta das fraudes que aconteceram na Enron, nos Estados Unidos, né, o COSO, que é um comitê que é responsável pela parte de auditoria e contabilidade nos Estados Unidos, ele também começou a trabalhar isso dentro das normas dele para evitar esse tipo de fraude no setor financeiro. E ele começou a tratar também, chamar de riscos e oportunidades, né? E isso acabou sendo, acho que mais fácil de gestão para as pessoas, entendi. Né? Você sempre pensa numa coisa boa, você não pensa que é um risco positivo, você pensa que é uma oportunidade, né? Então, eu acho que foi também muito por conta disso. Agora, a gestão de riscos, seja para risco e oportunidade ou para riscos positivos e negativos, né? Ela é uma mudança, como o pessoal fala aí, do mindset, né? Legal. É você passar a viver sabendo que tudo que você vai tomar de decisão, seja no laboratório, seja na sua vida pessoal, seja na parte empresarial, industrial, tudo toda tomada de decisão, né? Se você escolhe uma coisa, você não escolhe outra, né? E aí você tem que lidar com as consequências daquilo, né? Muito bom. Gente, indo agora para uma parte mais específica no assunto, né? A gente poderia levantar, assim, alguns tipos de risco que eu poderia ter esse olhar, assim, mais gerencial. Marcelo citando exemplos da parte de laboratório, você citando mais exemplos em relação à sua área, a área que você já passou de análise regulatória, até mesmo a área que você vive hoje, até para o nosso ouvinte ali, que talvez está envolvido na rotina dele e tenta encaixar o que ele está ouvindo aqui no seu dia a dia. Vamos levantar aqui alguns
alguns exemplos de risco para a gente poder discutir o impacto disso. Vamos lá, começar por você. Tá. Hoje a questão em relação à norma, né? Porque assim, o laboratório de metrologia a gente tem que sempre estar atento, né? Atendimento aos requisitos. Você tem uma divisão, né? De riscos de imparcialidade. Sim. E riscos relacionados às atividades, né? Propriamente dita, né? E eu acho que o mais difícil hoje para um laboratório é gerenciar essa questão da imparcialidade. Porque isso envolve totalmente a questão de integridade. Sim. Né? Muito bom. E hoje Como isso é o mais importante também, né? Porque se o laboratório não é imparcial, nada do que ele fez serve. Sim. É, Afeta a confiabilidade dos Não, resultados. Assim, a gente até como um gestor, um empresário, a gente pensando na questão da integridade da equipe, né? Que compõe ali a equipe técnica, administrativa, né? Então, assim, você tem tem inúmeros, né? Determinados não, inúmeros fatores, né? De integridade que pode te afetar ali até judicialmente, né? Então, assim, você numa atividade de fiscalização, você pode ter uma falta de integridade de um componente de uma equipe de fiscalização que vai afetar um resultado que pode beneficiar um terceiro. Sim. Né? E você vai afetar diretamente a questão de um risco relacionado à imparcialidade. Então, assim, eu costumo dizer que isso é um dos riscos mais difíceis de serem tratados pela questão de você não ter controle sobre a mente das pessoas, né? A integridade, ainda se tratando de Brasil, né? Você pensar... teve um evento até lá no Inmetro, não lembro se foi em 2018, 2019, que chamaram o pessoal do Banco do Brasil, né? Eles fizeram uma pesquisa em relação à integridade em nações, né? Mundialmente, né? E eles conseguiram estipular percentuais de integridade. Não sei qual a ferramenta que eles utilizaram, até porque eles nos puseram ali naquela reunião ali. Foi até lá no prédio 32 que eles fizeram isso. Chamaram uma representante do Banco do Brasil, que vinha representando o governo federal, e mostrando os dados. Assim, em números de integridade, tipo na Europa, girava em torno de 80 e poucos %, né? Em relação à medição do pessoal, né? Com as técnicas, as ferramentas que eles utilizaram. Tá? E no Brasil não chegava a 40%. Uhum. Então, você pensar, né, em uma equipe, você gerenciar a questão de integridade com relação à imparcialidade. Então, fala pra gente um exemplo de alguma ferramenta, como que pode trazer isso para a prática mesmo, essa questão da gestão de risco e imparcialidade. Então, em relação à proteção do laboratório, a única coisa que tem a se fazer, assim, pode existir outra, mas a mais eficaz hoje em dia é você trazer ao colaborador ele assinar um termo de comprometimento. Sim. Legal. E aí você traz ali, né, algumas pessoas já me perguntaram, assim, né, pediram dica, eu coloco todos os requisitos que estão descritos em norma, coloco descrito ali e o colaborador ele tem que assinar embaixo. Muitas empresas estão tratando esse assunto como compliance, né? Então, compliance está bem famoso por aí. Sim. Que seria mais ou menos isso também, né? Essa questão da... como a gente vai falar? Da imparcialidade, né? Vamos falar assim. Esse seria, hein, Janaína, dentro do que a gente está discutindo aqui, um dos benefícios que esse conceito da 31.000 trouxe de uma forma... onde adotar a gestão de risco de uma forma robusta. Esses seriam os benefícios assim, para a gente trabalhar acerca de integridade dentro da empresa, a questão do compliance, de uma forma geral. Você acha que esses são esses principais benefícios que o conceito da 31.000 trouxe? Assim, você vê assim, dessa forma também? Como benefício? Eu vejo assim, e com a experiência que eu tive de trabalhar algum tempo com gestão de riscos na área regulatória, fica tudo muito transparente. Você consegue identificar todas as entradas e saídas de tudo, sabe? Porque tudo tem que ficar documentado, né? Eu vejo assim, às vezes tem muita gente na área técnica que fica muito incomodada com essa parte de tudo ter que ficar documentado, essa parte de gestão. Às vezes você ouve muitas pessoas comentando assim, pô, a gestão vem para atrapalhar, né? Mas burocracia. Burocracia.
Sim, tem um pouco de burocracia, mas essa burocracia ela é importante porque ela dá rastreabilidade. Da mesma maneira que você, num laboratório, você precisa ter a sua incerteza rastreável, todas as suas medições, mesmo quando você trabalha na área administrativa, ou, por exemplo, no caso de uma avaliação de impacto ou de uma elaboração de regulamento, é importante que você tenha todos os registros dos contatos que foram feitos com as pessoas, porque isso dá transparência para o processo e traz confiabilidade de que aquele órgão tomou a melhor decisão possível, baseado em fatos, baseado num histórico, baseado num estudo, e não numa captura regulatória. Né? Você estava perguntando, por exemplo, dos riscos, né? A gente tem esses riscos operacionais, às vezes, que você pode ter um técnico que não tenha um conhecimento profundo daquele assunto, sim, então ele está exposto a alguém de fora vir e dizer, eu entendo desse assunto, eu trago aqui para você o conhecimento, você pode confiar em mim. Você ali está se expondo a uma captura regulatória quando você não é especialista naquele assunto que você está tratando. Uhum. Outro tipo de risco que você tem, quando você toma uma decisão e ela pode atrapalhar um pouco, e aí a gente pode citar até um exemplo de regulamento que foi bem problemático para o Inmetro, que foi o regulamento de plugs e tomadas, né? A regulamentação ela foi feita baseada numa norma internacional e aqueles 3 pinos, eles trazem a segurança para o consumidor. Assim, para quem tem filho pequeno, antigamente, você ficava desesperado com medo da criança tocar na tomada e levar um choque, né? Uhum. E o contato passou a ser feito só lá dentro, né? Às vezes as pessoas até reclamam, os prédios são antigos, por exemplo, no Rio de Janeiro, fio terra, não tem fio terra e tal. Mas não é só a questão do fio terra, você tem a questão do contato que só é feito lá dentro na tomada. E sim, isso traz uma segurança para animaizinhos de estimação. A gente mesmo, quantas vezes você está, sei lá, secando o seu cabelo e você encostava sem querer naquela coisa naquele contato mal feito de um plug e uma tomada, né? Mas nada disso chegou para a população. A população ela só pensou no custo que ela teve de ter que substituir. Sim, né? Acho que isso que é importante falar, que o objetivo principal do Inmetro é a segurança da população, né? E isso mas aí o que aconteceu? Acabou trazendo um risco de imagem, porque essa divulgação, não foi feita da maneira que precisava ser feita, não no tempo que precisava. Eu acho que o Inmetro acabou levando muito tempo para divulgar, né? A motivação, né? E precisava de mais tempo para a população absorver. Outro tipo de risco que também você pode ter são riscos legais. Quantas vezes você vê as empresas, e aí hoje em dia a 31.000 ela virou uma família, né? Então tem a 31.004, que ela trabalha com riscos legais, né? Então, quais os tipos de risco que você pode ter quando você fere alguma legislação, alguma competência, né? Se você procura na competência errada. E a gente aqui no Brasil tem essa questão das competências também, que são muito complicadas, porque quando você pensa, por exemplo, só em área regulatória, quantos reguladores a gente tem, né? Você tem o Ministério da Agricultura, que é responsável pela área, por exemplo, de bebidas. A área de bebidas não está com a Anvisa, mas a Anvisa está com o resto dos alimentos. Então, assim, misturam. Acaba se misturando, né? Então, tem o Inmetro trabalhando com a parte de produtos, mas se você vai pensar, por exemplo, em termos de internet, de celular, isso está com a Anatel. Então, é muito complicado. E, assim, isso traz também riscos legais, né? Então, assim, riscos, eles abrangem... E abrange até para a gente também, para a gente, pessoa física, né?
Os riscos de você, de repente, comprar alguma coisa que estão vendendo mais barato. Está vendendo mais barato por quê, né? Muitas vezes a gente não sabe por que está vendendo mais barato. E lá na frente você vai ver que você acabou levando um produto que não estava adequado, não estava pagando os impostos. Muito bom. E aí você começou a falar um pouco sobre as famílias, né? Que aí você falou da 31 mil e algumas famílias. E eu lembrei que no início do episódio o Marcelo falou um pouquinho de como ele utilizou a 31.010 como ferramentas para desenvolvimento de um trabalho que acabou trazendo um impacto significativo para vários outros departamentos lá no Inmetro. Então, gostaria de fala um pouco sobre essas ferramentas. Eu, por exemplo, não conhecia. A 31 mil não é uma norma que eu falo muito e tal. Eu não conhecia, né? Não sabia que tinha uma norma específica para ferramentas. Eu ia até perguntar a ele que ferramentas que as pessoas podem usar para ajudar, né? Então, eu, por exemplo, já usei matriz SWOT para ajudar a fazer a análise de risco. Então, fala um pouquinho para a gente como que chega nos riscos. Essa 31.010, ela fala só dessas ferramentas para auxílio à gestão de riscos, né? Então, pensando na abordagem no laboratório, eu peguei... Lá tem exemplos, né? Então, não lembro se tem a matriz SWOT, mas tinha diagrama de Ishikawa, né? Tinha a matriz de riscos, que foram que eu utilizei, né? PDCA, ciclo PDCA e... essa matriz de risco aí o brainstorm. Brainstorm, que é o início, né, de tudo. Ele também está constando lá. E aí, o que acontece? A gente selecionou, viu que era viável, né, para o laboratório. Na verdade, esse trabalho, quando a gente fez, eu sou o tipo de cara que eu acho que uma cabeça pensando não funciona bem igual 5 cabeças, 10 cabeças. Então, eu botei o pessoal do laboratório todo para chegar a um denominador comum. A gente viu, não, essas ferramentas podem ser aplicadas. Então, o que a gente fez, né? Baseado nessas ferramentas 31.010, a gente aplicou os requisitos da norma. A gente fez um brainstorm, perguntava a cada um da equipe mesmo, sabe, bem didático ali. Cara, o que você acha que é um risco relacionado, por exemplo, a equipamento? 6.4, item da norma, né? 17.025. 6.4 equipamentos. O que você acha que pode ter de problemas relacionados aos nossos equipamentos? Falar, falta de equipamento no momento da calibração, dano por risco elétrico. Então, a gente foi levantando ali as possibilidades. E aí, depois que a gente levantou, a gente enquadrava dentro do diagrama de Ishikawa, né? Se aquilo era um problema de método, se era um problema de máquina, mão de obra. E aí, a partir dali, a gente via qual era a ação que a gente ia tomar. Feito isso, a gente também fez a questão da probabilidade de ocorrência e o impacto que aquela atividade, se aquele problema acontecesse, o que iria trazer de prejuízo, digamos assim, para o laboratório. Tá? Muito bom, porque às vezes acontece, né? O impacto é alto, mas a probabilidade é baixa. Explica como é que seria essa relação aí do risco. Eu gosto de usar esse exemplo, muito legal. Então, assim, eu aprendi isso na Fiocruz. Mais um apaixonado pela na Fiocruz lá. Cara, eu não lembro se foi 2008, 2009, eu participei de um curso na Fiocruz e falava da gestão de risco. Era no iniciozinho também lá. Só que eu não me especializei naquela época, eu deixei morrer. Mas eu lembro do exemplo que o cara deu, né? Então, tipo assim, cara, como dimensionar? Aí o cara falou assim, poxa, aqui em cima passa avião, né? Tipo assim, passa um avião aqui direto. Passa. Mas passa muito lá em cima. É lá em Xerém, quando a gente tava lá, né? Tipo assim, a rota de avião ali é uma rota, lá em cima. Mas é muito alto, passa de vez em quando. Então, tipo assim, qual a probabilidade disso acontecer, de cair um avião ali? Né? Tipo, ser quase zero. Não é zero porque passa, né? Se não passasse, seria zero. Mas e o impacto se cair? Aí é altíssimo. Então, a gente teve que fazer essa relação. Tipo assim, o que eu posso fazer com relação ao risco de um avião cair? Nada. Então, eu vou ligar para a ANAC e falar assim, muda a rota, não quero passar mais avião. Quem sou eu para fazer isso? Então, assim, aquilo ali é um risco que eu convivo. Então, nesse caso, você aceita o risco. Isso, então aquilo ali eu nem monitoro, eu só aceito, o risco está ali. Então, esse produto de impacto e probabilidade de ocorrência, numericamente, foi assim que a gente transformou em número. A gente fez um produto e quando caía dentro daquela margem ali,
era um risco que a gente poderia conviver. Então, a gente fez todo o levantamento, gerou esses produtos numéricos, né? Então, a gente tem, por exemplo, impacto de 1 a 10 ou de 1 a 5. Isso, aí vai depender da classificação que vai querer fazer. Você vai querer tipo fazer, assim, né? muito baixo é 1, baixo é 2, médio legal. 3. E aí faz a mesma coisa É com a assim, probabilidade, é bem né? A probabilidade de beabá, mas acontecer. é assim mesmo. Não, né? mas a ideia é essa mesmo, né? Colocar isso bem tangível para quem Sim. as pessoas possam fazer. Então, aí também tem probabilidade. Probabilidade de acontecer 1, 2, 3. Isso, aí segue a mesma dinâmica, Mesma a gente fazia os dinâmica, produtos. E depois multiplica um pelo Porque outro e dá um resultado. a lá. gente pegou até uma norma da COSO lá também, que falava sobre o apetite. O apetite é o sim. risco. O apetite é o risco. Então, a Quando você tá matriz... disposto a pagar, né? A Janaína vai falar pra gente, porque é engenheiro de Então, alimentos. a gente- Apetite é o risco. Então, a gente baseou a matriz de risco, que ela não existe um padrão. A matriz de risco não existe um padrão. A 31.010 te ensina a que pode utilizar. Mas como você vai dizer o que é aceitável, o que é um monitório, aí vai ser baseado no apetite que o laboratório tem. Essa é a parte bacana da gestão Sim, de sim. riscos, né? Porque ela é totalmente customizável. Legal. Então, a gestão de riscos para onde eu trabalho, ela é de um jeito, para onde ele trabalha é de E vai outro. se adaptando, né? E ela vai se adaptando. E assim, ela também é de acordo com as características. Esse apetite ao risco, ou seja, o quanto eu tô propenso a pagar, né? Pagar para ver, né? Entendi. Cada um tem o seu apetite ao risco, né? E aí, assim, eu já andei estudando sobre o assunto, por isso que eu recentemente andei entrando até na seara da psicologia, porque tem a parte da psicologia e da economia comportamental, né? Que estuda justamente isso, porque o apetite ao risco de cada pessoa, ele varia também. Isso tem a ver com investimento, né? Porque quando a gente Isso. vai fazer investimento, perguntou qual é o seu perfil de risco. Exatamente. Isso aí. Por que algumas pessoas são mais conservadoras, outras gostam de arriscar? Por que tem gente que gosta de se jogar de um avião com paraquedas e tem gente que de jeito nenhum faz um negócio desse de jeito nenhum, né? É isso, e esse apetite ao risco que a gente chama na gestão de risco de apetite ao risco, mas na economia comportamental e tudo, eles dão outras classificações. Ele depende muito do histórico de vida da pessoa, né? E não é o histórico de vida só da semana passada. Tem livros muito bons sobre o assunto, né? Se as pessoas pesquisarem, tem um que fala só sobre comportamento, é excelente. E ele está relacionado justamente a isso, né? A quanto a que as pessoas estão propensas a pagar, principalmente a alta administração, né? Porque quem está por cima, quem está na alta administração é quem define a propensão ao risco, né? Agora, ele estava falando da 31.010, a 31.010 eu brinco que ela é a Disneylândia da gestão de riscos, né? É ali que você pode se divertir, porque tem ferramenta para todos os gostos e para todas as necessidades. Então, por exemplo, muitas vezes num laboratório você consegue quantificar, né? Mas na área regulatória, muitas vezes você não consegue quantificar porque você não tem dados suficientes. Quando você vai pesquisar, por exemplo, dados de acidente com um copo que quebrou na mão de uma pessoa, ou, por exemplo, como eu cheguei a fazer pesquisa, né, sobre panela, né, fundo de panela que se soltava de panela e queimava a pessoa, né? Por isso, esse é um dos motivos que o Inmetro também regulamentou panela. Só que aí não tem dados históricos. Você não né? tem dados. Por quê? Porque Então você não sabe quando se a você fala probabilidade é maior. com as pessoas, com os médicos, a primeira reclamação que eles falam, e assim, em geral, os hospitais, eles funcionam também tá todo mundo funcionando de maneira enxuta. Aí eles perguntam, você quer que eu anote o que aconteceu com a pessoa ou atenda a pessoa que chegou queimada, né? Sim. Você vai atender a pessoa. Então, aí quando a pessoa sai, já vem outro, ainda mais em emergência. O cara não consegue parar e ele teria que ter alguém especificamente para fazer esse tipo de análise, né? Que a gente chama de acidente de consumo, né?
Inclusive no site do Inmetro, quem quiser pode entrar e registrar o seu acidente de consumo e tudo. É importante. Isso É importante, importante, muito bom, né? muito O bom. acidente de consumo ele acontece justamente quando a pessoa faz o uso apropriado de determinado objeto e não é fora do apropriado, né? É exatamente como ele foi estipulado para ser utilizado e acontece algum tipo de acidente. Então, por exemplo, uma panela, você coloca lá uma água para ferver, quando você segura a panela com a água fervendo, que você vai levar ela para outro lugar, o fundo da panela solta Meu e Deus. queima a pessoa, Sim. né? Então, isso é um acidente de consumo. Então, é importante, e é importante esse registro também, né? Legal. Muito bom. Muito bom. Tá tudo muito bom. De verdade, gente. Tá muito Sério, rica a muito nossa legal. conversa. E, na prática, quais são os desafios mais comuns? E agora eu vou falar de uma maneira geral, tá? Que as organizações enfrentam ao tentar aí implementar uma gestão de risco. Aí, seja laboratório, seja empresa, seja nesse conceito de regulamentação. Quais são esses desafios que a gente pode ter para poder trazer uma implementação realmente eficaz? Olha, eu estou recente na área de laboratórios, né? Agora no laboratório de inorgânica, lá no Inmetro, mas uma das coisas que eu sempre percebi ser de difícil acesso, uma é esse levantamento de dados, Sim. né? Por isso que a própria 31.000, ela fala lá nos princípios dela, que é a utilização das melhores informações disponíveis, né, nos princípios, porque nem sempre você consegue tudo o que você realmente gostaria, né? A outra questão é a questão da inclusão, é de você realmente incluir todas as partes interessadas. Então, um dos problemas que se tinha no começo, a gente discutindo sobre isso na área regulatória, né? A pessoa que está levando uma reunião de comissão técnica, ela não quer uma reunião de comissão técnica com 100 pessoas. Primeiro que você não consegue ouvir essas 100 pessoas. Como é que você faz para dar voz para todas essas pessoas? Sim. Né? Outra questão é quando você também quer dar voz para os consumidores, porque os consumidores também são partes interessadas, Verdade. né? Num regulamento. Como é que você faz para dar voz? Você vai para o Maracanã e recebe todo mundo no Maracanã? Né? Ouve todo mundo reclamar, minha panela Manda fez isso. um link do Google Forms para uma opção de gente que você não sabe nem quem é que vai receber, para preencher, tratar esses dados. A gente ainda está tateando nessa maneira de como você aborda as diferentes partes interessadas, né? Uma coisa que é defendida por quem trabalha especificamente só com gestão de stakeholders é você classificar os stakeholders e sabe, porque para cada tipo você tem um tipo de atuação diferente. Mas isso é uma coisa que ainda não está muito implementado, não. Eu até falo isso nas minhas aulas de gestão de riscos, né? Você tem que escolher. Então, por exemplo, se você pega fabricantes, você tem uma menor quantidade de fabricantes. Se você tem laboratórios, você já tem uma quantidade talvez um pouco maior. Mas você vai trabalhar com pessoas, com consumidores, você não pode simplesmente chegar, marcar uma reunião e levar. E também, muitas vezes, você levar representante de consumidor, né? É difícil também, né? Então, esses foram os... Fora a questão da transparência também, sim, que muitas vezes a gente quer que a coisa funcione da melhor maneira possível, que seja o mais transparente possível, o mais honesto possível, mas tem as pessoas que não querem. Sim. Que não se enquadram nisso, né? Que tem aquele problema até que o Marcelo estava falando aqui, de ter que fazer a assinatura lá do termo de compromisso e tudo, mas às vezes as pessoas realmente não estão tão comprometidas assim. Sim. E você nunca sabe quem é quem, né? Sim. E essa questão do termo de compromisso, até pegando um gancho sobre esse desafio, aquilo ali é só um papel, né? Isso. Não quer dizer que a pessoa, como de ela está dizendo, né? De fato vai seguir aquilo ali. Passa a ser só uma evidência para um item.
Tipo, item 4.1 e 4.2 da 17.025. Imparcialidade mostra o termo, confidencialidade mostra o termo. Ponto. Tá, mas e o dia a dia reflete? Isso é real? Isso. O maior desafio para mim é a questão do RH, né? O pessoal, né? Isso é muito complexo, né? Então eu obrigo o cara a assinar ali e tal, mas não quer dizer que ele vai A gente cumprir. pega fatores indo para essa parte do termo, por exemplo, a imparcialidade ela fala muito também dessa relação da liderança com seus liderados, né? Que você falou ali do RH, por exemplo, essas pressões que os técnicos sofrem durante o dia. Ó, acabei de receber a ligação de um cliente. O prazo que eu sei que você tem para calibrar é 5 dias, mas eu quero que você faça em 10 minutos. E tem mas não aquela... tem como calibrar em 10 minutos. Dá o seu jeito. Então, quem tá monitorando isso? E tem aquela relação de ameaça, Afeta os né? resultados. Tipo, pensando não no gestor, no empresário, mas o técnico que, por exemplo, numa auditoria, numa avaliação, ele vai responder a entrevista, você sofre algum tipo de pressão? E aí tá ali o gestor olhando de longe assim, ele não, de maneira acho que alguma. não, aqui é muito bom. Né? Aí quando o cara vai embora, ó, faz isso, faz aquilo outro, 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso vai gerar muitos riscos ali, né? Que acabam nem entrando na matriz. Ninguém aponta esse tipo de risco na matriz de risco. Não, então, isso é uma coisa assim que no serviço público você consegue colocar Você em consegue apontar. em determinadas áreas. Mas na iniciativa privada, o cara que é obrigado, ele chegou para trabalhar lá 8 horas da manhã, aí 10 horas da noite ele tem que estar respondendo alguma coisa para o chefe, que é alguma coisa super importante. Se ele falha ali, olha a pressão, né? E a chance dele errar e dele falhar, de quem já vem trabalhando desde as 8, provavelmente há mais de mês fazendo isso. Porque na entrevista de emprego o cara vai chegar para você, né, o cara da área, né, quando chega aquela entrevista, né, sonhada, né, agora é o último passo, vai com o cara da área, aí o cara fala assim, não, aqui não trabalhamos sob pressão, não sei o quê, o cara chega ali... Eu trabalhei numa empresa de iniciativa privada que tinha um setor bem organizado para essa questão do compliance, né, e lá eles traziam ferramentas garantindo que você ficaria... de certa forma, era anônimo, né? Tipo, ninguém ia saber que você estava ligando para falar que estava sofrendo um assédio moral ou sofrendo algum tipo de pressão. E até onde eu fiquei nesse tempo lá, funcionou bem, sabe? As pessoas tinham um setor para receber isso. Agora, eu não sei se isso entrava a nível de avaliação de gestão de risco, por exemplo, se uma pessoa que é muito importante para um determinado processo na empresa, mas ela está sendo liderada por um personagem que, de certa forma, pode prejudicar e resultar na saída daquela pessoa, que tipo de impacto isso pode trazer? E, obviamente, eu não sei se tinha um trabalho pensando em gestão de risco em relação a isso. Mas né? eu ia até falar, pegando um gancho aí, tipo assim, será que o ciclo realmente era completo, né? Porque é igual caixinha de sugestões, né? Sim. Você bota ali para o pessoal ver, olha, ele tem uma responsabilidade com seus funcionários, eles colocam opiniões ali, mas às vezes as opiniões estão ali e não saem dali também. É verdade, né? Eu ouvi até falar essa parte de pessoas de empresas que perguntam para os funcionários o que eles querem, né? E aí eu vi uma recomendação assim, se você não quer fornecer, não pergunte, porque o funcionário vai criar uma expectativa. É o que você falou. Sim. Eu coloquei ali que eu quero melhores condições de salário. Se você não está disposto a fazer isso, então não pergunte, porque a pessoa vai achar que ela dando aquela sugestão, ela vai acabar sendo atendida de alguma forma, né? Então, realmente, essa questão... o dono da empresa, quem está em cima, realmente tem que querer isso, né? E eu já vi empresas sérias, inclusive multinacional, que realmente levou a sério essa questão. Até na Fiocruz também já houveram casos que você acaba... as pessoas denunciam, né, essas questões e realmente a outra pessoa é demitida, acontece. Então, assim, tem empresas sérias que levam em consideração, mesmo sendo pessoas importantes, como você falou, porque às vezes é difícil da gente denunciar uma pressão, porque a gente pensa assim, o cara é chefe de não sei das quantas, é diretor de não sei das quantas, ninguém nunca vai mandar ele embora porque a empresa vai parar.
E aí tem empresas sérias que pensam, não, a empresa não vai parar, se ele não está tendo uma conduta adequada, a gente realmente vai fazer com que tenha, porque o mais importante é a satisfação do cliente, né? Sim. O produto final que a empresa está fazendo, né? Porque isso vai afetar diretamente ao produto final. Gente, está muito rica a nossa conversa, de verdade. Estou muito feliz. E a gente está atendendo já ao final do nosso episódio. E eu queria, com base no que a gente acabou de conversar agora, os desafios são enormes. E a gente vai percebendo que a gente vai conversando e vai ramificando para diversos assuntos, né? A gente começa num, vai parar em compliance, depois vai no técnico, depois vai na gestão da empresa, e a gente vai vendo que essa gestão de risco ela vai abraçando, como você falou, né? É muito customizado isso, né? Vai abraçando diversas áreas. E a gente poderia ficar aqui conversando várias coisas. E eu queria atender mais para o final, eu queria que vocês, mediante esses desafios, dessem algumas dicas para os nossos ouvintes em relação à gestão de risco. Eu acho que tem coisas que vocês provavelmente têm a falar que não passou pelo nosso crivo de perguntas. Então, dê algumas dicas para os nossos ouvintes sobre como ter um olhar para isso, ou como enfrentar melhor, né, que são aqueles famosos conselhos de ouro, né, em relação a esses desafios nas organizações. Então, vamos lá, dê algumas dicas, eu acho que vai ser legal para a gente fechar nosso episódio. 1, 2, 3, valendo. Todo mundo olhou para mim, então. Então é você mesmo. A dica que eu posso dar, assim, né, essa nova revisão, eu sempre falo isso, mas é de 2017, né? A última revisão da norma, 17.025, ela assustou muita gente com o item 8.5, né? Que é abordagem de riscos e oportunidades. E muita gente ficou assustada, pessoal lá da divisão que eu trabalho, chefes de laboratório, como é que a gente vai fazer isso? Isso não é responsabilidade nossa e tal. Algumas pessoas questionaram. Mas a questão não é ter medo daquilo ali, né? Até porque existe uma nota entre os requisitos que fala o laboratório é responsável sobre quais riscos vão ser abordados. Então, assim, não é uma coisa imposta, você tem que falar sobre isso. Então, é ver a questão daquilo que é possível ser realizado, né? Porque, assim, existe um mundo maravilhoso, né? Mas nem tudo é possível. Sim. Então, assim, eu tenho o risco de não ter uma medição X, mas para isso eu tenho que comprar um equipamento de 5 milhões, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser analisada com o quê? Com bom senso. Então, a dica é, tenha bom senso e não tenha medo, porque existem coisas que precisam ser tratadas. E essas coisas, antes dessa abordagem, elas eram meio que deixadas de lado. Como a gente até citou alguns exemplos aqui de pressão, né, de superiores e tudo mais. Então, essa aí é a dica que eu dou, assim, bem simples, mas que não tenham medo, porque a pessoa fica... Sempre que vai falar desse assunto, né, em laboratórios, eu falo assim, porque eu conheço colegas, né, de outros laboratórios, eles ficam, cara, não sei como é que eu vou fazer isso, mas não é esse bicho de 7 cabeças, né? Muito bom. Eu penso, assim, que quem vai começar a trabalhar com gestão de riscos, que ainda não começou a implementar, procura começar pelo simples, né? Começa por um processo pequeno, pega a 31.010, a 31.010 ela dá pânico, porque são muitas ferramentas e tem ferramentas, por exemplo, como o FEMEA, que é uma ferramenta super complexa. Não vai para o complexo, vai para o simples. Eu vejo o pessoal lá no Inmetro usando para cálculo de incerteza o Ishikawa, que é uma ferramenta simples, a matriz SWOT é uma ferramenta simples, as matrizes de risco, tem outras ferramentas, uma que eu sou apaixonada, sou fã de carteirinha, que é o bow tie, né, que é a gravatinha borboleta, que para quem tem dificuldade em quantificar, em trabalhar com números, não consegue levantar esses números, ela é uma análise qualitativa e você consegue ter a noção de fonte de risco, né, de causa e consequência e como ir tratando isso. E depois, se você quiser, você pode expandir e até trabalhar a parte quantitativa, mas começa pelo simples. O importante é começar. Né? Começa pelo simples, porque é por onde você vai começar a enxergar. Se tiver outras pessoas que tenham feito o trabalho na sua área, você vai lá, dá aquela
pega colinha com a pessoa, liga, conversa, manda e-mail, tenta descobrir assim, né? Porque realmente começar é muito difícil, né? Mas não é impossível. Sim. E é o tipo da coisa que você pode até ensaiar. Quantas vezes eu ensaiei fazendo com as minhas próprias decisões dentro de casa, né? Compro isso, faço aquilo, o que eu vou fazer, né? Vou para tal lugar, com coisas simples. O pessoal brinca, se caso eu compro uma bicicleta. Caso eu compro uma bicicleta, faz um estudo, se é melhor casar ou se é melhor comprar a bicicleta. Mas, assim, no final das contas, vira um exercício, e é um exercício simples, e que você consegue, com o tempo, ir expandindo a complexidade dele. Não adianta começar do complexo. Aquela velha história, outro meme, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Verdade. Exatamente. Isso aí tem que começar. Viralizou isso, tá todo mundo postando sobre isso. Gente, quero agradecer a presença de vocês, a ideia nossa quando levantamos essa possibilidade de trabalhar esse tema de gestão de risco, foi tentar trazer essas abordagens diferentes, mas de certa forma, numa mesa de bate-papo, acabam se completando, né? Ele vem falando de laboratório, e aí você vai, pega uma palhinha e joga para um conceito mais geral, e aí a gente, obviamente, começa a ampliar a possibilidade ali, ampliando o alcance, vamos dizer assim, né? A gente vai pegar desde o técnico que está querendo ser gestor do laboratório, e ele começa a pensar em como ele vai fazer para transformar o que ele está calibrando para uma ferramenta de matriz lá para o item 8.5 da 17025, mas a gente também tem uma forma de como o Inmetro trabalha esses conceitos de ações, né, de risco, né, regulamentação para o dia a dia, né, por diversos exemplos que você deu, que de certa forma a gente nem pensa nisso quando está em casa, né? Tipo o fundo da panela caindo ou o plug, mas a gente faz. Então a gente vai ver que é um tema que está aí para todos, e eu quero agradecer a presença de vocês aqui. É um dos episódios que, para mim, na minha opinião, são ricos em conhecimento. A gente tem outros aqui, a gente trouxe o Raimundo para falar aqui, e quando ele começa a falar também, eu falei, uau, eu amei o episódio do Raimundo. Eu falei, o ano que eu nasci, 1983, ele começando a falar da criação do Inmetro, e depois falando das coisas, eu falei, eu aqui com o olhinho, eu falei, cara, nossa, o Raimundo é assustador, ele conhece muita ele coisa. falando de tudo, então... E se você não assistiu o episódio, procure aqui, que está disponível. Sim, está disponível. Vale a pena. Vale muito a pena. Então, esse é um dos episódios que está rico em conhecimento do que vocês trouxeram, e eu estou muito feliz que vocês aceitaram, e pode ter certeza que vocês vão estar aqui presentes na nossa mesa aqui em muito mais outros episódios. De verdade. Foi uma aula da Janaína, então eu tive uma aula com a Janaína lá na pós-graduação do Inmetro, e hoje ela está aqui dando essa aula para vocês, então foi muito bom, muito rico. Realmente foi uma das aulas que eu mais gostei. Obrigada. Deixar público aqui, porque justamente a gente vê, né, a paixão tanto dela quanto do Marcelo pelo assunto, e isso faz ficar interessante para a gente que está assistindo, né? Então, agradecer aí mais uma vez a vocês dois pela participação. Eu nem sabia que você tinha feito um trabalho sobre isso. E, cara, trouxe aqui, foi relevante lá para o Inmetro. Muito bom, cara. Parabéns vocês pelo assunto. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para estar assistindo mais um episódio do Pode Avançar, e fique atento aí que virão muitos outros para agregar no seu conhecimento. E curtam o vídeo. Assistam os outros episódios que temos aqui, se inscreva no canal para ficar atento a todas as novidades, coloquem aqui nos comentários outras dúvidas que vocês tenham, até sugestões também de episódios que vocês queiram ver aqui, e nós gostamos muito da participação de vocês, né, da interação aí com os vídeos. Muito obrigada pela participação. Até mais. Até mais.